A quarta-feira se tornou um dia especial para aqueles que buscam mais do que respostas passageiras. É uma pausa necessária na correria da semana, uma reunião dedicada ao fortalecimento espiritual e à busca pela salvação da alma. E quando a gente vem buscar o espiritual, a gente acaba tendo equilíbrio emocional para conseguir trabalhar, ser um bom marido, ser um bom pai. E isso no dia a dia a gente tem muita pressão, né? E aí quando a gente busca a presença de Deus, a gente sai com a certeza de que a gente está mais forte para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ensinamentos baseados na Bíblia são compartilhados de forma prática, para que cada participante compreenda como aplicar a palavra de Deus no dia a dia e, assim, alcançar a paz interior, mudança de caráter e uma vida transformada. Hoje as reuniões de quarta-feiras eu não perco por nada, porque é um fortalecimento espiritual. A cada quarta-feira eu tenho me fortalecido, tenho saído daqui fortalecida. Uma oportunidade para todos que de alguma forma sentem que falta algo em suas vidas. Essa reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga, no dia a dia, vencer, né? Os nossos obstáculos, os nossos problemas. Então é de extrema importância. Um momento para deixar as preocupações de lado e se concentrar no que realmente importa, a eternidade. A gente tem dois caminhos para seguir. Ou a gente faz a nossa vontade, do nosso jeito e colhe os resultados que muitas vezes não são aqueles resultados que a gente quer, ou a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, procura fazer o que Ele espera e a gente colhe os resultados vindo da parte do Pai. Então, cabe a cada um de vocês. Eu convido vocês a virem, a buscarem, porque o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Você viu aí um pouquinho do que as pessoas têm recebido aqui às quartas-feiras na Universal. Estamos vivendo o estudo da defesa da fé. Ora, quando falamos de fé, não estamos falando de religião, nem tampouco de denominação. Estamos falando do poder de Deus que opera em nós. A fé é como uma ponte que liga o nosso mundo, esse mundo físico, ao mundo de Deus, que é o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando falta a fé, sobram as dúvidas, o medo, as incertezas, a insegurança, as preocupações, e isso gera uma série de outros problemas. Na verdade, a ansiedade, a depressão, a insônia. E se você está vivendo um momento difícil da sua vida, diz assim, olha, parece até que você está falando comigo, da minha vida, sobre mim. Você precisa buscar ajuda. Pegue agora o teu telefone e entre em contato neste momento com a nossa central de atendimentos. Você pode fazer via WhatsApp, através do 11 3573 3500, ou você pode ligar para o 3216-6162. E também você tem acesso ao serviço pastoronline.com. De qualquer forma, qualquer meio de comunicação que você usar agora, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Não apenas para te ouvir, mas para te dar uma direção, um norte do que você precisa fazer para mudar esse momento que você está enfrentando, a história da sua vida. Você vai agora acompanhar o testemunho do Isaías Miguel. Preste bastante atenção como ele chegou à Universal, os problemas que ele estava enfrentando, o que ele fez ao chegar aqui a participar conosco das correntes, das reuniões e como está a sua vida agora. Eu guardava um desejo dentro de mim de matar o meu pai. Desde a minha infância, tive uma infância muito difícil, não somente eu, né, como meus irmãos. Meu pai, infelizmente, saiu fazendo um monte de filho. Aí isso acarretou muitas dificuldades para nós, para minha mãe, para os nossos familiares. Meu pai acabou entrando nas drogas, né? Entrou nos vícios, na bebida, droga.
e ao ponto de bater, xingar a gente, maltratava a gente. E tudo isso acarretou as situações que nós fomos vivendo ao longo dos anos. Foram anos muito difíceis. Inclusive, eu lembro de lugares que nós moramos, inclusive o nome do lugar era Cortiço. E lá nós também tínhamos um apelido de imundície. Quantas vezes nós queríamos comer um pão duro e não tinha. Porque a situação era muito difícil. Meu pai, além disso, começou a trazer os amigos dele para fumar droga dentro de casa, batia na minha mamãe, facada, paulada, várias vezes. Tem situações que eu lembro como se fosse hoje. Ele com uma faca para poder enfiar na minha mãe com a minha irmã no colo, a Raquel. E graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, minha mãe conseguiu escapar. Quantas vezes ele chegava bêbado e ficava com um punhal a noite toda. A noite todinha, a madrugada todinha. Eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. E isso percorreu por todos os anos, né? Essa vida muito difícil. Aí minha mãe teve que segurar as pontas, né? Minha mãe tinha que ir pra feira, pegar resto de feira, trabalhar na feira. Porque se ela não fosse, nós não tínhamos o que comer. Várias vezes. E isso criou uma raiva, um ódio muito grande do meu pai, né? Porque eu não via a hora de matar ele. Eu falava, quando eu crescer, eu vou matar ele. Inclusive, várias vezes eu parti pra cima do meu pai. Depois que eu cresci, né? Aí eu não aceitava mais ver ele batendo na minha mãe, batendo na gente, tratando a gente pior que animal. E várias vezes eu parti pra cima dele. Inclusive, cheguei até a colocar ele na cadeia. Era uma criança um jovem muito triste, né? Que não via perspectiva nenhuma de mudança, de transformação no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Aí eu conheci o seu Juraci, ele começou a falar de Jesus para mim, falar como que era a vida dele antes e como que Jesus mudou a vida dele. E aí criou uma esperança em mim, né? De mudança de vida também. Aí, inclusive, ele me convidou para ir numa vigília lá na Igreja Universal. Aí eu falei, não, vamos sim, seu Juraci. Tanto é que, interessante, que várias vezes ele não falou de igreja para mim. Ele falava de Jesus para mim. E uma vez só que ele me convidou, aí eu falei, não, vamos sim. Só ouvia falar, né, ouvia comentar assim de Deus. E através do seu Juraci, através da igreja, a palavra começou a entrar dentro de mim. E aí, graças a Deus, conforme indo para a igreja, tudo, me apegando firme, aí a minha visão já foi mudando, já fui olhando para o meu pai diferente. Tanto é que eu pedi perdão para o meu pai já me via diferente. Para agradar a Deus, eu sabia que eu não podia carregar aqueles sentimentos que eu tinha. E através da palavra, sempre a palavra, sempre o Espírito, a palavra de Deus, saída do altar, falou para mim que a Bíblia diz, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. E de imediato eu fui e obedeci essa palavra. E falei, pastor, eu quero me batizar. E fui, me batizei. E ali eu fui dando meus passos. Fui evoluindo espiritualmente, fui crescendo. Quando eu encontrei esse Jesus, eu larguei as mágoas, larguei o ódio do meu pai, larguei tudo. E agarrei na palavra que saía do altar, nas coisas espirituais. Aí eu comecei a focar no Espírito Santo. Porque eu vi que não tinha tesouro maior. Porque se nós temos ele, nós temos tudo. Eu lembro aquele dia que eu estava virado para a parede. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Eu sei que se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não entrar dentro de mim, o que adianta? O que adianta eu ter coisas, ter pessoas e não ter o Senhor? Eu lembro que aquele dia, eu não esqueço nunca mais. Naquela mesma hora, o Espírito Santo entrou dentro de mim. Veio uma força tão grande. Aquela convicção, ó, eu sou com você. E você vai vencer não um ou dois problemas, você vai vencer tudo. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo, vence tudo. E ali aquele dia foi marcante, foi especial, foi diferente. Aquele dia
Depois daquele, existe um Isaías antes e existe um Isaías depois. Aquele dia eu comecei a avançar. Quando nós temos o abençoador, nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. As outras coisas vêm até nós. Nós não precisamos ficar correndo atrás de nada. Inclusive hoje, eu posso falar isso porque hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Vou fazer 20 anos de casado. Cada ano está melhor. E inclusive, quem não tinha o que comer, queria comer um pão duro. Já cheguei a pedir esmola, já cheguei a catar ferro velho. Hoje eu tenho um restaurante. O meu pai chegou a ir na igreja comigo. A minha mãe estava indo. Nós chegamos até a perder eles, porque essa vida aqui é temporária. Cheguei a perder meu pai e minha mãe, mas graças a Deus ela está com nós na igreja. Meu pai, meus irmãos estão seguindo a fé conosco. Comecei sozinho. Como Abraão tinha um filho, eu comecei sozinho. E hoje, graças a Deus, o meu interior, antes era um, hoje é outro. Hoje eu tenho paz. Hoje eu transmito paz. O segredo é ter o abençoador. Se nós temos o abençoador, nós temos tudo. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Essa palavra mudou a vida do Isaías Miguel. A partir do momento que ele aceitou o convite e começou a tomar conhecimento das Escrituras Sagradas e colocar em prática, porque este é o segredo. Não basta ter o conhecimento. Conhecimento sem a prática não leva a nada. Mas quando você começa a praticar, a obedecer, você começa a ver a mudança. E foi o que aconteceu com ele. Ele curou o seu interior e aos poucos sua vida foi mudando. Quando ele ouviu a palavra dizendo: quem crer e for batizado será salvo, ele aceitou, ele se entregou ao Senhor Jesus. E aí começou uma nova história. Recebeu o Espírito Santo e hoje é o homem que é. Pai de família, tem um casamento abençoado, se reconciliou com o seu pai, a família está na fé. E é isso que nós queremos que aconteça com você. Portanto, se você está aí desorientada, sofrendo, sem saber o que fazer da vida, pensando que não tem jeito para você, você já perdeu simplesmente a força de lutar, você já não acredita mais em si mesmo, não faça isso. Essa palavra tem poder para mudar a sua vida. E nesta quarta-feira você pode começar uma nova história. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E você é o meu convidado especial. Às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, na noite da defesa da fé. Você tem uma Bíblia? Traga a sua Bíblia com você. Se você não tem problema. O que não falta aqui na igreja é a palavra de Deus. Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Eu tenho certeza que o poder dele vai abrir o seu entendimento, vai te dar uma direção. Você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer para mudar essa situação de uma vez por todas. Primeiro, a cura do seu interior, esse medo, essa angústia, essa aflição, esse desespero de alma que leva você a tomar decisões erradas. Porque quando você age em cima do medo, quando você age em cima da dúvida, sob pressão, você certamente toma decisões erradas, faz escolhas erradas e aí vem mais problemas. É ou não é?
então está na hora de você buscar aquele que tem poder para te ajudar. Nesta quarta-feira, se você está aqui em Florianópolis, participe conosco. Pastor Moisés, a nossa Universal de Costeira nesta mesma fé. Ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 7h30. E em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Basta acessar universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, ou em uma Universal mais perto de você. Mas nós sabemos, pastor Moisés, que essa palavra tem poder para curar, para transformar. Essa palavra mudou o interior do Isaías, curou o Isaías por dentro e fez ele o homem que ele é hoje. Essa palavra tem poder para mudar a vida dessa pessoa que nos assiste, que está sofrendo. De fato, bispo, esta palavra que matou a fome dele física e também a espiritual. E você que está assim nos assistindo agora, por dentro, sofrendo, triste, vazio, deprimido, deprimida, tenha certeza de uma coisa: uma vez você vindo até a igreja, buscando se fortalecer, se preencher com a palavra de Deus, nunca mais você vai sofrer, desde que você dê um passo de confiança estando conosco em uma Universal mais próxima de você. Quando nós chamamos a pessoa a vir à igreja, quando nós te convidamos a vir à igreja, não é que nós estamos falando de religião, de denominação, de placa de igreja. Quando nós falamos vem à igreja, é porque é o local propício para você ouvir a palavra de Deus. Você não vai ver pessoas se reunindo para ouvir a palavra de Deus dentro de um shopping, até porque não é permitido. Você não vai ver isso acontecendo nas praças, até porque não é permitido. Em um teatro, em um cinema, num campo de futebol, em meio a uma partida, você não vai ver isso acontecer em lugar nenhum. Por isso existe a igreja, que é o local propício para você vir ouvir a palavra de Deus. E uma vez tendo acesso à palavra de Deus, alimentando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você vai se fortalecendo. Você vai acreditando em si mesmo. Deus vai te dando a direção e você vai vencendo, passo a passo. Nesta quarta-feira, 19h, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal mais perto de você. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, para mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Esta série vai impactar você, Paulo, o apóstolo. Em 50 capítulos, você vai conhecer toda a trajetória do apóstolo que foi usado pelo Senhor Jesus para espalhar o Evangelho por todo o Império Romano no primeiro século. Aqui, no univervideo.com, você terá a oportunidade de acompanhar esta série e aprender com a vida do apóstolo Paulo, os ensinamentos de fé que ele deixou para todos os cristãos. Lançamento exclusivo no univervideo.com neste dia 28 de maio. Prepare-se, porque vai ser
muito especial. Você vai agora acompanhar uma matéria que fala do que acontece na Universal aos domingos. Neste domingo, dia 18 de maio, nós estaremos realizando uma oração especial por todos que precisam da prosperidade que vem das mãos de Deus. Estamos pedindo às pessoas para trazerem um pão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o pão da vida. E Ele, na oração do Pai Nosso, nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Você deve trazer um pão de costume que você compra para tomar café da tarde, por exemplo, com a sua família. Vai ser consagrado na concentração de fé e milagres. Nós vamos fazer um clamor para que Deus venha abençoar o trabalho de suas mãos. Em tudo que você fizer, para que haja prosperidade de saúde, prosperidade financeira, prosperidade de paz, prosperidade de amor e, acima de tudo, a prosperidade espiritual. Neste domingo do Pão da Vida, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu vou estar especialmente às 9h30 da manhã com você, demais horários às 7 da manhã e também às 18 horas. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. A transformação através do Espírito Santo. Momentos de fé, de renovação espiritual, marcam a concentração de fé e milagres. Uma reunião que acontece todos os domingos e que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Eu cheguei na igreja acometido de uma grave depressão, né? E junto com essa depressão eu ainda tinha mais 2 problemas, que era a crise de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. Então isso me trazia uma angústia, um sofrimento muito grande, porque primeiro a depressão, aquela tristeza profunda, me trazia um vazio, né, dentro da minha alma. Eu, mesmo tendo família, como se eu não tivesse, né, eu já não encontrava mais razão de viver. As crises de ansiedade me fizeram ter episódios horríveis, sentindo falta de ar, angústia, aperto no peito, precisar sair de dentro de casa, por exemplo, porque dentro de casa parecia que eu ia morrer sufocado, ter que parar o carro no meio da rua, descer do carro para respirar porque eu não tinha fôlego, né? E a síndrome do pensamento acelerado não me deixavam dormir de noite. Custava dormir porque minha cabeça não parava o tempo todo pensando, né? Então, isso me trouxe um sofrimento terrível. A cada domingo, ele destaca a força que recebe nas reuniões, algo que faz toda a diferença em sua vida. Chegou um dia que eu disse assim, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não aguento mais, hoje eu vou ir na igreja. Então, até então eu já conheci o trabalho da Igreja Universal e aquele dia eu cheguei em casa dizendo assim, é minha última alternativa. Eu vou ter que buscar a Deus porque outras coisas eu vejo que não surtiram efeito. Então, naquela quarta-feira à noite, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje eu vou na igreja. Inclusive, a minha esposa, naquele dia, ela ficou brava, ela não quis ir até a igreja. E eu disse para ela, olha, eu não estou dizendo que você tem que ir comigo, eu estou dizendo que eu vou ir na igreja. Se você não quiser ir, você fica em casa. Mas ela, contrariada, ainda assim, ela foi até a igreja e hoje ela diz que foi o melhor dia da vida dela. E o meu também. Então eu comecei a frequentar as igrejas, Então eu comecei a frequentar a igreja nas reuniões de quarta-feira, de sexta-feira e de domingo. Orientação do pastor, focar na vida espiritual. E em menos de um ano eu estava curado. Estava liberto, já não sentia mais aquela angústia, a síndrome do pensamento acelerado já fui liberto dela também, já não tive mais crise de ansiedade, já não tinha mais vontade de morrer. Já tinha alegria novamente dentro de mim, felicidade. Então, assim, em menos de um ano, frequentando as reuniões de quarta, sexta e domingo, eu recebi o Espírito Santo e, graças a Deus, eu fui liberto e curado dessa maldição. É também aos domingos que ele consagra a água. Fonte de vida e renovação, santo remédio para os males espirituais. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. No meu interior hoje eu tenho alegria, como eu falei, eu tenho felicidade, eu me sinto preenchido, completo. Hoje eu tenho vontade de viver, de
passar alegria para as outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, amigos, pessoas que eu não conheço, que eu passo na rua, que falam dos seus problemas, inclusive eu falo de Jesus para ela, eu comento da minha história e o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida delas também. Venha você também fortalecer a sua fé e encontrar a transformação espiritual. Participe da concentração de fé e milagres, domingo às 9h30 da manhã. E nesse domingo você pode participar desta que é a maior concentração de fé e milagres no estado de Santa Catarina. Nós estaremos às 9h30 da manhã com você aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Quero dizer que estacionamento, entrada e creche para as crianças são totalmente gratuitos, você não paga absolutamente nada. Queria só lembrar que você deve trazer um pão para ser consagrado. Será o domingo do Pão da Vida. E Pastor Moisés, da mesma fé, na Universal de Costeira. Exatamente, Bispo, da mesma forma, mesmos horários, especialmente às 9h30 da manhã, Avenida Jorge Lacerda, número 2865. Agora vem aí o Bispo Sérgio Mota fazendo a oração por todos nós, o guardião da família. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. É o que nós fazemos agora, meu Pai. Falamos contigo em favor, meu Pai, desse telespectador, em favor, meu Pai, daqueles que estão aflitos, desesperados, pessoas que estão, meu Pai, depressivas, tristes, angustiadas, meu Pai, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Então, meu Deus, estenda a tua boa, poderosa mão para fazer bater em retirada toda e qualquer maldição. Como está escrito, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Meu Deus, eu não sei como essa doença se instalou, mas que ela bata em retirada agora, seja curado, liberto desta dor, seja livre dessa depressão, dessa angústia. Como ministro da tua palavra, meu Pai, eu determino a vitória de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Ah, meu Deus, que sejam iluminados seus lares, que o Senhor venha, meu Pai, fazer bater em retirada todo o mal no nome santo de Jesus Cristo. E os que creem digam assim seja, diga graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Tá ligado, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor também, o seu dia, e eu quero mais uma vez deixar a você o nosso serviço de SOS Espiritual. 11 3573 3500 pelo WhatsApp, 3216 6162 DDD 48 para você ligar. Você que precisa de um aconselhamento, quer marcar um atendimento pastoral gratuito, você não paga nada. Você que está precisando de ajuda, está enfrentando uma situação desesperadora, não deixe para amanhã, não deixe para domingo. Ainda hoje você pode vir à Universal, as portas estão abertas. Hoje é terça-feira, é o dia da saúde, orações e ministrações de fé pela saúde. Você que está com um familiar hospitalizado, você que foi diagnosticado com uma doença que aos seus olhos trouxe medo, trouxe angústia, aflição, você talvez vai ter que fazer um tratamento prolongado, uma cirurgia, quer ajuda, venha buscar e é totalmente gratuito, você não paga nada. Durante todo o dia de hoje nós estamos trabalhando para ajudar as pessoas que estão passando por problemas de saúde. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal. Mais uma vez, para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.